Bom, aqui está. Eu trouxe essas duas figuras, né, e esse título para falar um pouco para vocês do que é essa cartografia social e o que são os mapeamentos colaborativos dentro dos trabalhos que a gente tem feito, né? Isso aqui, por exemplo, é um momento bastante importante que a gente fez num trabalho no Quilombo do Campinho da Independência, que fica no sul de Paraty, né? Trabalhando justamente esses mapas sobre a temática de risco, desastres e percepções de mudanças climáticas, né? Colocando diretamente isso num sistema de informação geográfica. E aqui em cima tem um mapa que hoje cada vez mais está presente, esse tipo de plataforma digital que permite que você possa, com um app, né, um app que pode instalar em qualquer telefone celular e você consegue justamente fazer coleta de informações em tempo real. Eu pensei aqui com vocês da gente dividir em três blocos, sabe, de discussão, de conversa. Uma primeira que eu vou trazer um pouco dessa discussão aqui com vocês sobre iniciativas de cartografia social, esses mapeamentos colaborativos propriamente dito. Eu quero aproveitar esse momento porque eu sei que o projeto ele está relacionado com os rios urbanos, né, com bacias hidrográficas. Tem alguns exemplos bacanas que estão fora do litoral norte também, mas que a gente tem trabalhado e talvez seja interessante que vocês saibam e que envolve escola, comunidade e universidades. E aí eu proponho uma discussão, né, uma conversa, queria escutar um pouquinho vocês desse primeiro bloco. O segundo bloco seria justamente a gente fazer uma prática, né? Eu quero mostrar quais são os elementos importantes em um mapeamento participativo e queria apresentar para vocês, caso vocês não conheçam, mas imagino que sim, o que é, como trabalhar numa plataforma hoje disponível que pode fazer algumas coisas interessantes, como a Google Earth Web, né? E fazer uma última prática mais para mostrar para vocês que existe uma plataforma que chama OpenTech, que é de um projeto de 2018 a 2023, criado na Universidade Autônoma de Barcelona e que ele tem criado várias sinergias com projetos no mundo inteiro. E um deles é o projeto que a gente tem trabalhado, que é o Coadapta, e eu vou falar para vocês, tá? Bom, vamos ver se a gente segue por aqui, tá bom? E qualquer dúvida, por favor, levante a mão. Então, vamos para o bloco 1. Tá? Eu quero trazer um pouco para vocês esse conceito e alguns exemplos práticos sobre esse tipo de mapeamento, né? Eu não sei, vocês já ouviram falar de cartografia social? Uma pergunta para vocês. Vocês podem comentar rapidamente? Não. Não. Bom, basicamente ela parte de uma discussão de você construir esses mapas sociais, né? Que são normalmente construídos junto com a pessoa que vive num determinado local e aqui ela conhece, ela tem sua história, ela tem o seu olhar simbólico de como contextualizar e como é que ele se enxerga também no território, né? Então, a partir desse tipo de mapeamento, e por isso que a gente chama de social, é porque a gente junta elementos, não só de você definir um ponto georreferenciado no território, mas você contar uma história correlacionada a esse ponto lá. Por exemplo, se vocês moram próximos aos rios, ou vocês moram próximo à floresta, e vocês têm uma relação com isso, vocês acabam criando uma dinâmica, por exemplo, de cultura de usar esse espaço, esse território, como sendo seu território e compartilhado com os outros, né? Então, a cartografia social propriamente dita significa o quê? Cartografar, né, de forma participativa com as pessoas, né, colocando contextos sociais. Então, eles vão desde desenhos que, de fato, eles mostram, né, esses mapas mentais, que a gente chama também, ou mapas falados, da distribuição, por exemplo, e organização de um território urbano, né, que é onde passa um rio, onde estão as montanhas, etc. Até chegar
por exemplo, em mapas que de fato são mapas que chegam a ser usados em sistema de informação geográfica. Vocês já ouviram falar de sistema de informação geográfica? É uma pergunta. Eu não. Eu Não. particularmente não. Tá. Então, vou comentar bem rapidamente, né? Eu não tinha justamente organizado para isso, mas um sistema de informação geográfica é um sistema, por exemplo, que permite você usar um banco de dados e você consegue visualizar esse banco de dados, né? Hoje tem sistemas que a gente chama de QuantumGIS, ArcGIS, Spring, TerraView, que permite você pegar um dado espacializado e plotar e visualizar no mapa. Um exemplo prático, por exemplo, você tem o mapa do Google Maps, por exemplo. Aí você se localiza, por exemplo, onde você está andando. Você pode jogar esse mapa e visualizar numa plataforma que você baixa em seu computador. Então, quando a gente está falando de cartografia social, mapeando território, mapeando áreas de risco, significa que a gente tem um ciclo que a gente pode ir desde um desenho, né, colocado no mapa, até chegar nesse sistema de informação geográfica, que depois eu mostro um exemplo para vocês prático, tá bom? Para contar um pouco para vocês, né, por que a gente tem usado a cartografia social? A gente tem usado ela como estratégia de uma participação ativa, né? Deixa eu ver se eu mudo a corzinha desse treco aqui, ó. Azul talvez fique mais interessante. Não adianta. Mas eu vou apontando aqui. Vocês conseguem ver o apontador, né? Aqui. A gente consegue, sim. Tá aqui. De uma participação ativa, né? Porque, na verdade, quando a gente coloca para o outro, nós vamos cartografar, vamos mapear um território, e você fala assim, como é que você enxerga, por exemplo, o deslocamento da sua casa até a universidade, ou até a faculdade, ou da sua casa até o seu trabalho, significa que você consegue visualizar uma série de sequências lógicas de onde você está, né? E esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, esse aqui, por exemplo, é de uma comunidade na Ásia, onde eles colocaram onde estão a distribuição das suas casas, dos ossados e das principais vias, por exemplo, onde eles estão. E esse projeto, ele é bastante conhecido na capital de São Paulo, e hoje já está tendo vários exemplos, práticas que estão se inspirando nessa prática, que é o projeto Rios e Ruas. Vocês já ouviram falar desse projeto? Não. Tá. Esse projeto é o seguinte, ele nasce justamente de um arquiteto urbanista, tá? Que eu não me lembro o nome dele, depois a gente pode abrir o site e vai olhar, e de um professor geógrafo. E os caras se juntaram lá em São Paulo justamente por uma razão única. São Paulo começou a se expandir de uma forma, como se diz, desordenada, né, desde a década de 80 em diante, e teve um processo acelerado de canalização dos rios. E não só canalização dos rios, mas começou também a construir sobre os rios. Então, esse arquiteto urbanista, junto com o professor geógrafo, falaram assim, e se a gente fizesse expedições na capital de São Paulo, junto com as escolas, comunidades que vivem lá, para a gente descobrir onde estão os rios que estão enterrados sobre essas vias, sobre esses lugares na capital de São Paulo. E a partir daí eles começaram a fazer expedições para encontrar nascentes, rios, cursos que foram canalizados e juntar depois dessas expedições cadernos informativos, informação necessária que apresentasse, por exemplo, a gestão pública da capital de São Paulo, para falar assim, olha, nós precisamos urgentemente destapar, abrir os rios que hoje estão aí, porque é justamente aqui que a gente encontra vida e etc. Né? Eu vou entrar um pouquinho no site para que vocês deem uma olhada do que se trata aqui. O Nelson mandou, eu falei para ele assim, Nelson, vou ficar para amanhã, eu quero saber. Tem aqui. Eu acho que o site, ele deve estar com algum problema no servidor, mas aqui tem uma amostra do projeto Rios e Ruas, né? Aí conta um pouquinho a história, né? Desde os circuitos que eu estava comentando com vocês, plataformas que estão fazendo e esse envolvimento que está associado com educação, sustentabilidade e território, né?
Deixa eu ver aqui, Iniciativa Rios e Ruas. E aí vocês podem olhar, né? Depois deem uma olhadinha como é que é o trabalho que eles estão fazendo. Só para eu lembrar aqui o nome dos, deixa eu ver, dos professores, quem são? O arquiteto urbanista José Bueno com o educador Luiz Campos Júnior, né? E daí ele foi se desdobrando essa iniciativa. Tem vídeos que vocês depois podem olhar, procurar e etc, que vocês vão achar, né? Eles fazem também esse tipo de atividade nesse esquema que vocês estão vendo aqui, né? Ó, eles desenham um quadrão justamente para usar plataformas e fazer uma espécie de um mapa sensorial, né? De onde eles sentem, por exemplo, que tem um rio onde está passando. É uma iniciativa muito bacana, ela continua até hoje, né? E eu queria falar isso para vocês, porque isso tem a ver de uma estratégia de participação ativa, de fato, tá? É o cidadão produzindo a informação a partir de um problema que está posto para eles, tá? Deixa eu voltar aqui, como é? Essa caixinha aqui está me atrapalhando. Eu quero tirar ela daqui. Aí. Nós temos usado esse tipo de metodologia também como uma estratégia de aprendizagem, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente trabalha em escola ou em universidade, ou quando a gente trabalha, por exemplo, com educação popular e etc., a gente vê que existe uma série de escolas também que elas estão sensibilizadas para conhecer o seu próprio território, e elas partem da curiosidade dos jovens, dos adolescentes que estão aí trabalhando. Esse aqui é uma experiência que a gente teve num projeto que se chama Cachoeira Social, e foi um projeto que juntou a Unesp, justamente São José dos Campos, né, no curso de Engenharia Ambiental, junto com INPE, junto com a Unifei, junto com a UERJ, a UFRJ e uma série de outras instituições, e um canoísta que chama Pedro Oliva. E eu quero falar um pouco mais desse projeto, porque ele pode ser interessante para vocês do ponto de vista também de, além da participação ativa, a gente está falando também de aprendizagem ou de co-aprendizagem. Aí deixa eu abrir aqui de novo e vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o projeto Cachoeiras. Ele nasceu lá em 2015, tá? Vou mostrar bem rapidamente aqui, mas só para que vocês tenham uma ideia de forma visual, né? Se minha internet permitir, ele vai abrir esse mapa. Para quem não conhece, tá? Tá devagar mesmo. Vocês estão vendo o mapa agora? Sim, tá mostrando sim. Tá legal. Então, esse curso d'água aqui que vocês estão vendo, ele é o Rio Paraíba do Sul, que ele nasce, por exemplo, ali na Serra da Bocaina, né, perto do município de Areias, inclusive no município de Areias, ele nasce como Rio Paraitinga, e ele se junta com o Rio Paraibuna, mais ou menos na cidade de Paraibuna, e que forma a represa de Paraibuna, que vocês devem conhecer muito bem, vocês de Caraguatatuba, por exemplo, que sobem para São José, né? E esse rio, aí ele vira nome Rio Paraíba do Sul, a partir de Paraibuna e Santa Branca, e vai correndo 1.137 quilômetros até ele desaguar em São João da Barra, no distrito de Atafona, né? O que aconteceu nesse projeto? Tinha o Pedro Oliva. O Pedro Oliva é uma figura muito importante, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um canal, ele tinha um programa no canal Off, e é um canoísta extremo, né? Um profissional de caiaque extremo. E quando eu digo, eu vou mostrar depois um trecho do vídeo para que vocês entendam do que eu estou falando. E ele foi lá bater na porta, por exemplo, do pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e falou assim: eu gostaria de levar no meu caiaque alguns sensores para medir a qualidade de água, né? E aí começou uma conversa com a universidade, com o Instituto de Pesquisa, e começou uma conversa justamente com a sociedade. Será que a gente pode aglutinar essas três componentes ou plataformas em uma só? E aí a gente pensar junto como é que a gente faria esse tipo de trabalho? E foi aí
que a gente iniciou a saída da nascente do rio até a foz no caiaque, acoplado com sensores de medição, por exemplo, de DBO, de oxigênio dissolvido, de turbidez, e também um balão de gás hélio que a gente acoplava no caiaque. Ele subia e na linha dele tinha uma série de sensores que mediam a velocidade do vento, umidade, etc. Então, em tempo real, a gente fez uma coleta de dados, por exemplo, nesses 1.137 quilômetros, tanto de parâmetros que medem a qualidade da água, quanto parâmetros de atmosfera, tá? O que está em vermelho aqui, por exemplo, são as cidades onde a gente falou aqui. A gente vai parar em algumas cidades para justamente fazer as grandes festas que a gente falava. E era o momento onde se encontrava o Pedro, canoísta, junto com os pesquisadores, as escolas, as comunidades ribeirinhas, para juntar e fazer um tipo de atividade de cartografia social, né? Que era esse tipo de trabalho que a gente fazia. Se abrir aqui rápido, por exemplo, né? Que a gente encontrava e a gente fazia todo esse trabalho junto em cada comunidade que passava. Além disso, a gente coletava histórias com eles, que a gente chama, nas ciências sociais, de histórias orais, ou seja, histórias contadas a partir da experiência, da cultura e do simbolismo que cada pessoa tinha ali. E a ideia disso tudo era formar um mapa de histórias, né, que a gente chamou do mapa de histórias da cartografia social. E nós usamos uma plataforma que permitia, por exemplo, que a pessoa abria o projeto e conseguisse visualizar todos os dados que foram coletados e as histórias coletadas ao longo de todo o Rio Paraíba do Sul. Tem um canal aqui, a mídia, galeria, publicações, eu não lembro agora onde está, mas se vocês procurarem Projeto Cachoeiras, quem será? Como é que era um programa da Rede Globo? Que eu não lembro o nome desse. Como Ali no será? caso, desculpa te interromper, ali no caso ali, eles mapearam a área toda com o caiaque, todo o levantamento de todos do rio inteiro, oxigênio, vento, tudo Então, do rio inteiro, dos vai abrindo, 1.700. enquanto vai abrindo aqui, então, tá vendo isso aqui, ó? Aqui é a nascente do rio, né? Como eu falei, e aqui é a foz. Todos esses municípios, eles foram pintados de acordo com uma legenda que a gente chamou do índice de qualidade da água. A partir de todos os parâmetros que a gente coletou, nós criamos o índice de qualidade da água para cada município onde corta o Rio Paraíba do Sul. Então, onde está, por exemplo, numa variação de 90 para 100, são onde o índice de qualidade da água estava bom, por exemplo. E onde estava abaixo de 65 era onde não estava muito bem. O que vocês podem perceber é que das cabeceiras, por exemplo, da bacia do Rio Paraíba do Sul, as águas estavam boas, porque é onde não tem, por exemplo, uma concentração urbana também, e onde tem, menos despejos de esgotos, etc., em indústrias. Quando você já entra na região ali do Vale do Paraíba, né, Caçapava, São José dos Campos, etc., você vai ver que começa a ficar de cor mais amarelada, alaranjada, porque começa a cair um pouco esse índice de qualidade da água. Então, respondendo a sua pergunta, foi o Wesley que perguntou, né? Isso. Então, Wesley, sim, a gente coletou todo esse trecho, todos esses parâmetros, etc., né? E isso virou também uma série de cadernos informativos. Então, aqui vocês podem olhar depois, tá? Que vai contando como é que foi feito esse tipo de trabalho de mobilização com os estudantes, de mobilização com as escolas de ensino médio, fundamental, etc. Tá? Aí vocês vão baixando. Minha internet não está muito boa aqui, mas enfim, queria mostrar o seguinte. Aí, vou mostrar só um trecho. Aí vocês me dizem se vocês escutam, só para que vocês entendam a história que eu estou contando com uma jornalista, né? Vocês escutam? Não, tá sem Não, áudio. tá sem áudio. Não, está sem áudio aqui. E assim? Ainda não.
Agora tá muito baixo, bem no fundo mesmo. Não dá nem para escutar direito. Uns 10, né? Ah, mas dá para escutar um pouco. Bem picado. Escuta? Não. Não, Tá. não dá. Bom, Tá difícil. então é o seguinte. Aí, isso aqui dá o gostinho um pouquinho para que vocês tenham uma olhada nesse projeto. Vou criar o link aqui para vocês. Cadê? Depois eu passo. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês clicam lá também, Projeto Cachoeiras. E ele vai contar um pouquinho dessa história toda que eu estou falando para vocês. Mas, bom, moral da história, por que eu estou falando isso para vocês, né? Nós fizemos esse tipo de varal que a gente chamava de mapa de cartografia social, que era o varal de mapas, onde cada cidade que a gente passava, por exemplo, quando eu mostro aqui, ó, o mapa, a gente visitou Cunha, aí a gente chegava em São Luís do Paraitinga com os mapas de Cunha. Aí, Cunha, a gente chegava em Jacareí, por exemplo, com os mapas de Cunha, São Luís do Paraitinga, numa ideia de mostrar a correlação, por exemplo, do efeito que você faz na nascente do rio e aonde você está vivendo ali, mostrando essa necessidade da gente se enxergar no território com uma corresponsabilidade. Foi uma experiência muito bacana, né? Depois, se vocês tiverem oportunidade um dia de conversar com as estudantes da engenharia ambiental que participaram do projeto, seria bem bacana que vocês tivessem um relato. Mas no site vocês vão encontrar todo esse tipo de informação, tá? Mas era mais para contar para vocês, de fato, que a gente tem usado essa estratégia, né, desse mapeamento participativo também como uma aprendizagem e co-aprendizagem onde a gente passa, tá? E eu acho que onde ela nasce, de fato, é nessa estratégia de envolvimento, de envolver comunidades tradicionais. Vocês sabem o que são as comunidades tradicionais? Já ouviram falar? Posso assim ou tem que botar a camisa? Quem são? Vou olhar para vocês. Não sei dizer, mas talvez indígenas, não sei, alguma coisa referente a isso. É só o Wesley que participa ou tem mais gente aí que tá aqui junto com a gente? Bom, Quilombolas também? Perfeito, Alan, isso mesmo, exato. A gente, quando está falando de comunidades tradicionais, a gente está falando dos povos originários, né? Daqueles povos que chegaram nos primórdios aqui, principalmente os indígenas, né? Quando a gente está tratando desse assunto. Mas hoje ele envolve uma série de outras comunidades que eles carregam junto com você, com a trajetória de vida deles, o conhecimento, por exemplo, de uso da terra, né? O conhecimento deles também de como observar as mudanças que estão acontecendo, como fazer a pesca, como coletar um determinado fruto e etc. Então, a gente está falando também das comunidades de marisqueiras que vivem, por exemplo, na Bahia, das pessoas que vivem, por exemplo, no Nordeste, que são as do coco, e tem os caiçaras, que vocês conhecem muito bem, que estão aqui em todo o nosso território do litoral, não só de São Paulo, mas também no litoral do Paraná, né? Então, abri esse parênteses e queria conversar mesmo, porque tem a ver com esse projeto que a gente está falando aqui. Então, quando a gente está falando, vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, obrigado. Eu até queria tirar uma dúvida com você. Naquele projeto ali, que a parte que vocês mapearam, toda a parte de extensão do rio, quando você faz esse tipo de levantamento, vocês também têm alguma contraproposta em si, ou alguma coisa que pode melhorar no município, os pontos que estão ruins, não ruins, né, os pontos que estão com pior parte de poluição, por exemplo, São José é uma cidade industrial, então acredito ali, São José, Jacareí, Caçapava, tem assim os pontos mais críticos. Quando vocês já fazem esse levantamento, já faz alguma proposta em si para mudar aquilo, mudar aquela coisa na região, aumentar aquele índice para melhor, no caso, né? Sim, exato, Wesley. Boa pergunta. E, na verdade, a nossa intenção toda era, primeiro, levantar o que as pessoas conhecem sobre o rio. Porque se elas não sabem o que é o rio e qual é a importância dele, ela não sabe por que ela tem que preservar. É por essa razão que muitas casas, por exemplo, elas são construídas de costas para o rio. E, normalmente, o rio fica o lugar onde despejam os lugares. Eu estou falando alguma novidade para vocês ou vocês sabem o que é isso?
Então, um pouco, a primeira coisa era despertar esse interesse e necessidade e voltar ao uso do recurso hídrico que antigamente era usado. Só que com esse forma de desenvolvimento e de ocupar o espaço, a gente foi tomando essa forma que hoje existe e é reproduzida em vários territórios do Brasil. Então, respondendo à tua pergunta, primeiro, a gente fez esse levantamento de reflexão. Segundo, a gente quis trazer a comunidade também para que elas conhecessem como estava, por exemplo, o cenário, aquele cenário de qualidade da água e atmosfera naquele momento, né? E aí, esses cadernos informativos que eu mostrei rápido para vocês, a gente está levando para o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e para a AGEVAP e as prefeituras, né? Claro, nós não temos o poder e a capacidade de que eles promovam a mudança, mas temos a capacidade de produzir informação e de mostrar a necessidade de que as pessoas precisam se mobilizar também, se corresponsabilizar. Não basta dizer que a prefeitura não faz nada ou ela não faz isso. Nós também temos que fazer uma parte muito importante, né? Por isso, essa corresponsabilidade social, que até o professor Aloysio comentou que nós estamos numa semana de discussão disso, né? Então, sim. Alguém gostaria de perguntar outra coisa em relação a esse projeto? Eu queria fazer outra pergunta referente a essa informação. Também vocês fazem a parte de informação, orientação, através de, não sei, como você falou, acho que informativo de folhas, essas coisas. Também seria interessante, não sei se vocês levam para a escola, para o ensino primário, porque é ali que você acaba começando a orientar, começar, como diz, a educar, né? Que às vezes em casa o pai ou a mãe não tem um conhecimento, e talvez seria interessante levar nas escolas, onde começa ali a ter uma percepção. Muito bem, Wesley. O que aconteceu? A gente envolveu pelo menos cada 2 escolas, né, que tinham nesses municípios que a gente parou, né? E lá tinham desde escola primária, ensino fundamental, ensino médio, que participaram de todas as ações. Depois vocês dão uma sapeada, vocês vão lá, dão uma olhadinha no link que vocês vão encontrar fotos, registros e contando isso. Eu estou lendo alguém aqui escreveu cartilha de informação, a gente chamou de cadernos informativos. Então, ele não vem num formato de produção de ciência que normalmente a gente não entende nada. Ele vem no formato de como você pode entender e tomar uma decisão a partir do que foi produzido, né? Fui eu, Alan, que colocou essa questão, porque o processo informativo para nós, arquitetos aqui, parte sempre dessa questão da gente montar uma cartilha acessível aos estudantes, para que esses estudantes levem para a família a visão, né, daquilo que a gente quer mudar, daquilo que a gente quer transformar dentro do espaço. Então, você chama de caderno? Não, na verdade... Não, eu chamo de cartilha porque eu sou mais antiga, Alan. Não, mas também, olha só, tem gente que chama de fascículos, né? Tem gente que chama de cadernos, tem gente de série. Nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo produto. Com certeza. Ou seja, é produzir uma linguagem acessível que possa ser compartilhada e multiplicada junto com seus pares, né? É disso que nós estamos falando. Perfeito. Então, ela muda só de nome, né? Mas a gente está falando da mesma coisa. E só queria comentar uma coisa adicional, que além dessa parte de envolver e levar para os alunos, foi interessante que nesse projeto a gente teve a possibilidade de juntar alunos que já tinham passado na primeira etapa do projeto e eles foram desenvolvendo seus trabalhos, né? Passando de ano, já estava no 6º semestre, por exemplo, e esses do 6º semestre mostravam para os novos que estão entrando como é que eles faziam todo esse processo de trabalho. Então, significa que a gente tem uma parte intergeracional que é fundamental e que traz essa questão que você está levantando para a gente. A necessidade realmente de mobilizar e sensibilizar aqueles que estão começando, né, para que eles cheguem nos seus pais, nos seus avós, etc. Que é diferente de eu, Alan, ou o professor Aloysio chegar falando para eles. Eles estão cansados já de escutar esse tipo de coisa, ou realmente não querem escutar. Então, é outro caminho da gente produzir e fazer também essa multiplicação de conhecimento e fazer ciência também, né? Vou voltar lá. Só um instantinho.
E quando eu estou falando das comunidades tradicionais, é uma pena que agora vocês não estão escutando o meu áudio, mas depois vocês vão ver. Tem um Tirei até o... Cadê? Chama Projeto Povos. Eu falei bem rapidamente para vocês. Depois vocês procurem, por favor. Vocês vão ver esse projeto, ele chama Povos, né? Que é um projeto de caracterização de território, identidade e tradição, que ele acontece desde Angra até Paraty, Ubatuba. E hoje tem um projeto que chama Educação Ambiental, que está acontecendo mostra para elas que elas não estão sozinhas. Até Caraguatatuba isso e mesmo. São Sebastião. A Ariana está com cara assim, ó, cadê? Vocês não escutam, né? Minha mamãe já vem, tá, filha? Não escutam. Bom, vocês vão me pedir depois esses links ou vocês procuram depois. Mas ela conta um pouco do que fala esse projeto. E eu vou falar um pouco por que eu estou comentando que a gente usa essa cartografia social como estratégia, por exemplo, de construir direitos territoriais. Porque sempre a gente está falando da questão de territórios indígenas, quilombolas, por exemplo, que estão sob ameaça de parques, de unidades de conservação, de especulação imobiliária, do agronegócio, etc. Então, uma estratégia que essas comunidades têm feito é justamente como você identificar e como você mapear a partir do seu próprio conhecimento, né? Saindo também da cartografia convencional ou tradicional que a gente tem utilizado dentro das formas como a gente faz a gestão do território, tá? Se alguém tiver dúvida, por favor, me levante do que eu estou falando aqui para vocês. Mas eu quero levantar a bola para isso aqui, ó. Existe um projeto que chama a Nova Cartografia da Amazônia. É importante mencionar esse projeto porque ele nasce lá na Amazônia, onde a gente tem a maior parte, por exemplo, da distribuição de comunidades indígenas, né? Quilombolas também, comunidades ribeirinhas, que elas veem nesse mapeamento social uma estratégia de equilibrar a simetria de poder. Porque uma coisa é Alan, que trabalha e sabe como manusear um sistema de informação geográfica, que sabe como mapear, eu posso justamente mapear uma coisa, um determinado tema, a partir do que eu entendo do aspecto técnico, e não levar em consideração, por exemplo, a cultura e tradição dessas comunidades. E, no geral, é isso que tem sido feito, né? Uma estratégia de dominar o território. Para quem nunca falou de instrumentos, por exemplo, de território, plano diretor, vocês conhecem muito bem, porque vocês fazem essa disciplina, vocês são futuros arquitetos urbanistas, zoneamentos ecológico-econômicos, que trazem uma perspectiva de um levantamento técnico, né? E, nesse caso, a gente está falando a cartografia social como uma estratégia de construir esses direitos territoriais sob essa dominação vigente. Porque o único espaço hoje que eles encontram para essa discussão é na audiência pública. Vocês já participaram de uma audiência pública do Plano Diretor de Caraguatatuba, por exemplo? Não tive o prazer ainda. Ele está em desenvolvimento, Alan. Ainda não tivemos oportunidade. A gente está em desenvolvimento, porque com essa pandemia eles atrasaram um pouco, mas eles vão participar. Eu espero, inclusive, apresentar trabalhos para a Câmara nessa oportunidade de participar mesmo, como contribuintes, né, do que eles podem oferecer como arquitetos urbanistas, né? É o que a gente espera. Muito bom, porque esse é um instrumento legal que nós temos hoje de participação, né? Mas o que eu estou trazendo para vocês é uma discussão, uma reflexão crítica de que tipo de participação que nós estamos falando. Quando você faz uma audiência pública, por exemplo, que você tem um tempo determinado de fala para cada um, e essas pessoas não se apropriam do tipo de informação que eles estão trazendo, você está restringindo de alguma forma esse formato de participação, né? É disso que nós estamos falando, de uma dominação de território daqueles que sabem, dos expertos e os não expertos, por exemplo, né?
Para nós é muito caro e relevante essa discussão, porque é assim que a gente está reproduzindo como é que a gente se estrutura e forma no território. É assim que a gente discute que, por exemplo, tem comunidades vulneráveis que estão em lugares e ambientes, em ambientes, por exemplo, de risco, de desastres ou de uma área protegida, certo? E que normalmente a gente vai olhando esse espalhamento urbano que vai reproduzindo essa forma de dominação. Então você vê quem pode mais, com um poder aquisitivo, morando em lugares mais seguros, e aqueles que podem menos, vivendo em lugares mais de alto risco, etc. E isso é um grande desafio para nós, para os arquitetos urbanistas, para as pessoas que trabalham as questões ambientais e para o território em si, né? E, sobretudo, para as pessoas que estão nessas condições. Então, é isso que eu queria trazer um pouco com vocês nessa nossa conversa, tá? Então, quando a gente... Oi. Eu posso compartilhar aí uma experiência diferente, já que Caraguá ainda está fazendo, né, a questão do plano diretor. Aqui na ilha a gente não atualizou, em Ilhabela não está atualizado o plano diretor ainda, também deu uma atrasada, mas no final de 2018 e 2019 inteiro, antes da pandemia, a gente teve o plano de saneamento básico, o primeiro plano de saneamento básico do município, e quem fez foi o pessoal do Instituto Mackenzie. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles ali bem na linha de frente. Então, a gente explorou essa participação social desde as classes mais baixas, levando para fora das audiências públicas. Então, a gente teve em todo o processo o que a gente chamou de oficinas, tanto para cada uma das vertentes, né? Água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, e a gente foi, diferente das audiências públicas, que foram todas marcadas dentro do Paço Municipal, naquele formato, todo protocolado ali, a gente foi até as comunidades, dentro das escolas, em horários que a gente sabia que a comunidade ia realmente participar, para pegar toda a visão e entender a realidade, desde o social mais baixo até aquele social que a gente tem aqui na ilha, a gente tem do AA ao D. Então, a gente trabalhou bastante essa participação social e foi bem interessante. A gente teve eu acredito que o primeiro diagnóstico mais palpável na realidade, assim, de Ilhabela para hoje. Acredito eu, se os planos, obviamente, do poder público não mudaram, que as próximas revisões, provavelmente, tanto do plano diretor quanto do plano diretor ambiental, que vão seguir a mesma linha de raciocínio aí, justamente para ter esse nivelamento social e dar a atenção correta para cada parte da comunidade abrangida. Que legal, que riqueza de experiência, hein, Verônica? Muito bacana você compartilhar isso com a gente. Até porque não é falta de instrumento legal que a gente promove ou executa essa participação social, né? Desde antes do Estatuto da Cidade, a gente está falando também de vários outros instrumentos que permitam ou que promovam esse tipo de trabalho, né? Que riqueza! Eu tive a felicidade, logo no início do meu curso de Engenharia Ambiental, trabalhar na execução como um projeto de extensão com 3 planos diretores, quando o Estatuto da Cidade estava lá em 2001, iniciando, né, que a obrigatoriedade dos planos diretores para mais de 20 mil habitantes. E foi uma experiência muito rica, né, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com colegas da formação de vocês, colegas da geografia, da assistência social, e eu vou dizer para vocês que quando a gente trabalha num objeto comum, mas com várias pessoas, é onde a gente realmente consegue se ver no outro e aprender junto a como fazer esse tipo de trabalho. Riqueza total, espero que você continue tocando em frente, Verônica. Vou voltar aqui, ó. Rapidamente, quando a gente está falando de mapeamento participativo, a gente está se perguntando, mas quem está mapeando quem, né? Quem é a pessoa que está dirigindo esse tipo de mapeamento, né? Ou quem utiliza a plataforma e programas de mapeamento? Quem tem esse conhecimento, essa capacidade? Ou quem tem essa oportunidade de utilizar?
para quais finalidades eles são utilizados e qual é o nível de participação, né? E muitas vezes a gente está falando de pessoas, por exemplo, que quando você está falando das classes baixas, a gente está falando dessa comunidade que normalmente não tem acesso à infraestrutura básica e tampouco a uma internet que permita utilizar a plataforma, né? Então, a gente tem que estar ciente dessa discussão quando a gente está falando de um mapeamento participativo. Agora, o que é um mapeamento participativo e o que é um mapeamento colaborativo? É a mesma coisa? O que vocês acham? Conta para mim, antes de... Colaborativo, não posso dizer. Talvez com alguma informação relevante, o participativo você está ali, presente ali todos os dias, afim, não sei, talvez. Alguém mais? Eu acho que é igual o Wesley falou, né? Tipo, participativo é aquele que envolve todo o grupo, a equipe, junto com a comunidade. E o colaborativo, se eu não me engano, deve ser aquele que você já traz as informações e inclui junto com o participativo. E são informações de pessoas que colaboraram com esse mesmo projeto e você introduziu junto com o participativo. Deve ser algo relativo nesse tipo. Bacana, Gustavo. Você complementou a fala do Wesley, né? Você falou palavra-chave, por exemplo, participação envolve pessoas, né? A colaboração, talvez convide as pessoas a colaborar ou não. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela. É interessante a gente falar sobre esse tema, porque muitas vezes as pessoas usam como sinônimos, e ora pode ser sim, ora não. A gente precisa contextualizar. No geral, o mapeamento participativo, ele tem justamente essa proposta de representar uma singularidade de um território, algum fenômeno, né? Segundo a interpretação de uma comunidade local. A gente está falando da cartografia social, é disso que nós estamos falando. É um convite para fazer juntos, né? Hoje, a gente tem plataformas que a gente chama de crowdsourcing. Já ouviram falar? Não, Ainda não. Ainda não. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês usam o Waze, por exemplo, para de se deslocar? Sim, bastante. Waze, Google Earth, tudo. Massa. Isso é um mapeamento colaborativo, na opinião de vocês? Sim, a ferramenta. Você tem colaboração da ferramenta para te ajudar a trazer as informações que você precisa. Pois é. Por exemplo, você passou num lugar que tem um acidente, e aí você vai lá, aqui tem um acidente. Aí outra pessoa que está passando lá, ela fala, aqui tem um acidente. Ou aqui tem policial, tem que reduzir a velocidade. Correto? Correto. Então, esse conceito de dados em massa, né, que é o que a gente está falando, é a capacidade de, através de uma aplicação, diferentes cidadãos, indivíduos distribuídos do mundo, eles podem colocar uma informação e começar a fazer uma massa de dados, que a gente chama de Big Data também, né? Que a gente tem um grande volume de dados produzindo, só que as pessoas elas não têm controle, no geral, a fazer uma análise sobre esse tipo de dado, entende? Diferente quando você está discutindo, por exemplo, de um mapeamento participativo de um território em relação à cultura e etc. Tá? Vou dar um exemplo. Uma pena que está sem vídeo, sem áudio, vocês não escutam. Mas se vocês procurarem nesse site do Elum Project, é um projeto no Chile, onde eu trabalhei por 2 anos lá, numa experiência que eu tive de pós-doutorado, e eles têm um sistema colaborativo de monitoramento de áreas protegidas. E ele exemplifica, de fato, como é que um cidadão comum pode fazer uma observação local para, por exemplo, promover ou monitorar essas áreas protegidas, né? Esse é um tipo de sistema colaborativo. A pessoa vai lá, bota um ponto e coleta o ponto. Existe um mapa interativo do CEMADEM. Alguém conhece? Esse mapa, ele mostra a distribuição dos pluviômetros automáticos, que deve ter um montão de pluviômetros automáticos instalados em Caraguatatuba, aqui, mas também está distribuído no Brasil inteiro, que mostra a quantidade de chuva nas últimas 24 horas, ou 12 horas, ou etc., né?
Ali você consegue visualizar quanto que está chovendo em um determinado bairro, por exemplo, de vocês. Está no site do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e é um mapa interativo. Você vai lá, clica e visualiza, mas você não colabora, você não participa, né? Tem o Cartografia de Memórias. Esse trabalho é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ó, Cartografia de Memórias. Vocês estão vendo minha tela, correto? Correto. Tá legal. Então, como é que surgiu? Tem um grupo que, se eu não me engano, é um grupo da USP, junto com uma parceria com os laboratórios cidadãos, que estão cada vez mais frequentes. Eles, durante a pandemia, eles falaram assim, como é que a gente pode, numa situação que a gente tem que manter distanciamento, no início a gente também estava sobre mais restrição de deslocamento e mobilidade, compartilhar nossas experiências, né? E surgiu o projeto Cartografia de Memórias, que é um mapa sonoro de onde estão as diferentes pessoas em várias localidades. Esse ouvidinho é um relato, né? Oi? Bom, e que você consegue escutar. Vocês estão escutando? Não. Tá mostrando, não. Que pena, depois vocês vão olhar também isso aqui, tá? Vou voltar lá. Mas o que é interessante? A partir desse mapa, as pessoas começam também a ver como é que está sentindo uma pessoa no Ceará, uma pessoa na Bahia, e ver também como é que é essa mesma pessoa que está vivendo essas condições lá no Chile, né? Ou em outros lugares. Como eu estou vivendo a pandemia, por exemplo. Ela está aqui. Só uma dúvida. As pessoas, elas que alimentam esse mapa, o público geralmente, ou pessoas específicas? Tá vendo aqui, grave aqui. São pessoas normais. O áudio, o seu relato deverá até aí. Eles têm todo o passo a passo. Você vai lá permitir e segue. Aqui, E você vai gravar. Eu estou vivendo um momento complicado da pandemia, por exemplo. E aí você vai. Eu não vou mandar aqui, mas é uma experiência que vocês podem, por exemplo, compartilhar com seus familiares e colegas, mas aí você sente que é uma experiência de um mapeamento colaborativo, né, de alguma maneira. Tem outras experiências, mas eu quero discutir justamente essas experiências que nascem de uma situação que impacta a vida da pessoa. E esse é o exemplo do SafeCast, tá? Vocês ouviram falar do acidente nuclear e do tsunami em 2011, que chamou de o acidente de Fukushima? Sim. Pois está, inclusive, no momento que se rola hoje boatos em relação ao tsunami que pode chegar no Brasil, lá no Japão, acontece com muita frequência, né? Terremotos ali que acabam gerando por maremotos e geram tsunamis. O que aconteceu nesse projeto? As pessoas, eu vou aumentar minha tela e depois eu volto, elas foram impactadas. Esse acidente ele aconteceu justamente na cidade de Fukushima, né? E gerou uma série de, quando estourou toda aquela a indústria nuclear que tinha ali, e começou a fazer o vazamento, né, a distribuição da radiação. E as pessoas desconfiadas que o governo estava escondendo a informação, elas começaram a se mobilizar e a se juntar com pesquisadores, com o terceiro setor, e criaram o SafeCast, que é um mapa onde eles começaram a produzir seus próprios... SafeCast. E eles começaram a produzir os seus próprios mapas a partir de sensores criados com apoio técnico e a ciência de pesquisadores colaboradores, né, a fazer a distribuição, a medir os locais onde, por exemplo, estava esse tipo de radiação. Tá vendo? E aí as pessoas começaram
vejam vocês, a discutir e a refletir de forma crítica em relação a uma estratégia de mapeamento dominante que o governo, eles estavam desacreditados com o governo. E até hoje esse projeto continua. Depois vocês podem dar uma olhadinha, por exemplo, onde tem os sensores de radiação que estão em tempo real online ou offline e atividades, por exemplo, dessa distribuição. Então, aqui nós estamos falando efetivamente de um mapeamento que mobilizou, envolveu as pessoas, gerou novo conhecimento, né, para contrapor uma estratégia dominante, né, o que difere um pouco desse mapeamento colaborativo que a gente está mostrando. Então, vocês entendem esse limiar, né, essa diferença entre colaborativo e participativo? Vou falar rápido, porque eu estou vendo que estou demorando bastante aqui, porque eu quero ir para um exercício prático com vocês. No Chile e no Brasil, a gente tem um projeto que está trabalhando que chama Coadapta Litoral, que tem trabalhado com comunidades locais, tradicionais, por exemplo, no sul do Chile, que tem envolvido pessoas, né, que são tanto moradoras, pesquisadoras e comunidades que são os povos originários, e nesse caso a gente está falando dos Mapuche ou Ilite, que são os indígenas daquela região, né? E aqui no litoral de São Paulo e sul do Rio, trabalhando com comunidades costeiras, que são caiçaras e quilombolas indígenas. Aqui vocês conhecem um pouco, se vocês esforçarem seus olhos, sua vista, isso aqui é a Baía de Caraguatatuba, né, que foi justamente com esse Ricardo Souza, morador do Morro do Algodão, né, na bacia do Juqueriquerê, vocês conhecem bem essa área, e que junto com eles a gente mapeou uma série de elementos a partir do que eles já conheciam dentro desse território, né. É importante ressaltar que o Ricardo, ele é agente de saúde do posto de uma UBS, então ele conhecia na palma da mão todas as ruas locais, as pessoas, etc., aonde estavam essas pessoas, né? E a partir daí a gente começou a criar a estratégia de, será que a gente consegue montar um plano de evacuação com base no conhecimento local, né? Será que a gente pode integrar os mapas produzidos da cartografia social com os mapas de risco, por exemplo, do Instituto Geológico? E esse é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo junto com eles, tá? Bom, para terminar e terminando essa discussão aqui, eu já comentei isso com vocês, mas esse gráfico mostra um pouco como a gente tem trabalhado a ciência e uma ciência cidadã pensando nos níveis de participação, né? Normalmente uma pesquisa ela pode ir desde o nível de contribuição, de fato, que é uma coleta e análise de dados, né? Ou apenas coletar os dados, uma de colaboração, que você pode convidar a pessoa a trabalhar junto e você começa a trabalhar em equipe, ou uma de cocriação, de fato, que seria um nível onde a gente estivesse formulando questões e perguntas junto com as pessoas que vivem no local. Ou seja, eu não quero só saber o importante para a minha pesquisa, eu quero saber o que a pessoa precisa resolver o problema da vida dela, e quem sabe a minha pesquisa pode apoiar esse tipo de problema, sabe? É disso que a gente tem discutido muito nos nossos projetos. Então, quando a gente fala de um mapeamento participativo, a gente está falando de um conjunto de metodologias que envolvem essas pessoas para chegar até um mapa final, que quase nunca é final, ele é sempre muito processual, né? Ele exige diálogo, ele exige escuta, ele exige justamente transparência. Por que eu estou fazendo isso? Então, aqui é só um exercício simples, porque, na verdade, ele pode ser uma espiral, essa linha, né? Onde a gente pode promover capacitações, treinamentos, apropriação de tecnologias, por exemplo, para usarem e fazer esse tipo de mapeamento participativo, tá? Deixa eu passar. Até porque você consegue esses dados nada mais nada menos que quem mora no local, né? Você chegar lá de Gaiato, chega uma pessoa de outra cidade para fazer esse levantamento, ele não tem a experiência do que o morador passa ali. Igual, por exemplo, no Getuba, quando foi feita ali aquela parte que alagava, o pessoal fez aquilo ali na frente. O cara fez aquilo ali, mas tem pontos ainda que alagam ali.
entendeu? Mas se tivesse feito, acho que uma pesquisa ali com os moradores dali, saberia o que poderia ter feito para melhorar ali algumas coisas. É a mesma coisa o mapa. Você faz, você pode ter o conhecimento todo, aquela coisa toda, mas quem mora que sabe a situação do local. E aí que é bom trabalhar em conjunto. Perfeito, Wesley. Olha, esse ponto que você coloca, ele é muito importante, porque, ó, vou voltar. Para que isso aconteça, você precisa ter diálogo. Muitas vezes, projetos de pesquisa ou mesmo a gestão, ela quer fazer e determinar e terminar o produto sem muito diálogo. Ela não está preocupada com o que o outro está pensando. Ela está preocupada que o que eu estou fazendo é o modus operandi ou o que é o correto. Então, para que isso aconteça, que você está relatando em Ubatuba, e em várias outras partes do Brasil, ou de Caraguatatuba, que seja, ele precisa uma desconstrução de quem está realmente querendo fazer o trabalho. Eu tenho que ter capacidade de escutar o outro, mesmo que o outro não seja doutor, mesmo que o outro não seja isso, dessas categorias que a gente fala ou julga que a pessoa sabe mais. E isso é um exercício que a gente precisa fazer desde sempre, mas muitas vezes a gente se esquece ou se equivoca com isso, tá? Bom, queria provocar, depois de... Eu falei, mas queria pensar junto com vocês como é que a gente poderia organizar uma iniciativa de mapeamento participativo e colaborativo. Eu queria provocar com vocês um pouco algumas perguntas, comentários. Eu queria escutar um pouco vocês a partir dessa discussão que a gente está fazendo e fazer uma brincadeira com vocês. O que vocês acham até esse momento que a gente está passando? Isso é novo para vocês? Ou isso vocês já sabem? Isso já está... Tem algumas experiências que vocês podem compartilhar conosco? A minha é novo, né? Uma coisa nova. Então... Para mim também é uma coisa É nova, aquilo, que eu cheguei né? a ter experiência. É aquilo, você trabalha no dia a dia, você acaba encontrando, né? Por exemplo, vai construir alguma coisa, então você já tem que fazer um levantamento daquela área para saber se alaga ou não, como que é. Pergunta pro Zezinho, pro João, às vezes o João mora ali 5 anos, nunca deu alagamento. Aí você vai no Zezinho, o Zezinho mora 15 e deu 5. E também tem a questão climática, todo ano você muda. Então, todo ano o clima está mudando, as coisas estão mudando. Então, o efeito, às vezes, na área ali também aumenta. Você tem que conversar com os vizinhos, fazer o levantamento com os vizinhos. Eu acredito que para você começar a ter um dado, é o pessoal que mora ali. Que nada mais de eles que moram ali, que tem a vivência, né? O diálogo com eles. Vocês estão vendo aqui, eu vou anotando algumas coisas. Vamos fazendo aqui um brainstorm de palavras. O que mais? Acho que é o Gustavo que queria falar alguma coisa. Já estou guardando os nomes aqui. Eu acho que é igual o Wesley falou. Comentou aí que o diálogo é o principal, né? E, além disso, na criação do mapa, acho que vejo que análises também deveriam ser feitas, né? Dentro desses locais. E com a análise e diálogo, acho que é um ponto inicial, é um norte, para se estar fazendo esses mapeamentos, né? Análise, diálogo, mapeamentos. Alguém chuta alguma coisa? Outra alguém coisa pensa também, outra coisa? eu acredito que seja a parte de análise de infraestrutura do bairro, né? Porque se o bairro é antigo, às vezes não tem um saneamento, a parte de drenagem bem feita, não tem uma drenagem, não tem um esgoto, isso acaba influenciando também no local. O que mais? Não sei se conta, mas a gente trabalha aqui com geoprocessamento na Ilhabela e a gente tem algumas informações do IBGE em relação ao exemplo, quantidade de moradores naquela região, naquela determinada área, que está dentro dessas análises da infraestrutura também, como o Wesley comentou. Pontos específicos, né, dentro daquela área, específicos de riscos, como a gente tem comentado. Eu acho que esses pontos estratégicos, no qual esses dados são importantes para estar fornecendo informações para essas cartografias. Interessante. Você está comentando, eu queria discutir um pouco isso com vocês.
Quando a gente fala, por exemplo, de dados do IBGE, da Fundação SEAD, do Ministério do Meio Ambiente, ou do IPEA, ou de todos os, o DataSUS, etc., nós estamos falando de dados que foram produzidos por uma instituição pública ou não, ou com apoio, né, de uma terceirizada, mas que são o que a gente chama dos dados oficiais, né, que são os dados secundários, né, que normalmente eles são coletados de forma bruta e depois eles são disponibilizados para que pessoas, cidadãos, possam acessar esse tipo de dado. O que você está falando, por exemplo, é que pode caracterizar a infraestrutura, né, a partir de esgotamento sanitário, de drenagem, ou quantidade de população, densidade demográfica, e por aí vai. Até questões de renda, vulnerabilidade social e por aí fora. Esse é um tipo de análise que a gente está muito acostumado a fazer, principalmente a gente que vem da área das engenharias ou que vem da área da arquitetura e urbanismo, né? E o que a gente está trazendo aqui é a possibilidade de promover esse diálogo, né? Para ter uma escuta capaz de que, será que todos os dados que a gente fez de forma oficial, eles representam de fato a realidade? O que vocês acham? Eu acho que pode ser que diverge um pouco do que é real, né? Deve sim ter uma grande divergência. E nem tudo que é colocado como oficial ali naqueles dados é o que realmente está na realidade fisicamente ali do que as pessoas estão passando, estão vivendo, a quantidade. Ele tem essa divergência assim. Legal, Gustavo. Olha, eu agora estou até me acostumando com a voz de vocês. Tem mais participação feminina nesse grupo, além da Verônica também, que gostaria de compartilhar o que pensa, o que está achando disso. Professores, se vocês quiserem também participar um pouco dessa conversa. Não. Tá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, essa brincadeira a gente tem feito nesses tipos de oficinas. Claro que é muito melhor quando a gente faz isso ao vivo, né? Mas perguntar para as pessoas o que elas entendem, como elas percebem, também ajuda a gente a estruturar como é que a gente está indo avançando nesse tipo de trabalho, né? Queria fazer uma rápida brincadeira aqui, que com essas palavras, né, que a gente vai falando aqui, a gente pode chegar a construir, né, cada vez mais como é que a gente está se distribuindo enquanto entendimento do que a gente está falando, né? Aqui, por exemplo, parece que dados é uma coisa muito importante quando a gente está falando de mapeamento colaborativo e participativo, né? E, acima de tudo, promover diálogo e como fazer isso, certo? Bom, essa é a parte do bloco 1 que eu estava propondo para vocês, para a gente discutir. Eu vou deixar aqui, não sei se vocês querem dar uma paradinha ou se a gente vai direto para uma atividade que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse assunto que a gente está falando. Manda ver aí, tranquilo. Tá legal, então. Alan, posso só fazer acrescentar umas informações aí? Eu fico me controlando aqui. Essa parte do mapeamento colaborativo é muito a nossa realidade. Aí eu posso falar da turma de arquitetura pelo menos 3 semestres já seguintes, com relação ao projeto que essa turma vai pegar esse semestre para fazer, que é no Rio Guaxinduba. E é tudo feito na base do mapeamento colaborativo. Então, é um pouco de tudo que foi falado até agora. Então, a gente pega dados oficiais, dados do IBGE, cartas de mapeamento desde declividade, hidrografia, tudo para a realidade da bacia hidrográfica aqui
a gente vai trabalhar, que a gente tem trabalhado, né, esses semestres. Cada semestre a gente trabalhou em uma bacia hidrográfica diferente. E a gente trabalha o olhar do aluno junto ao olhar da comunidade para conseguir ter um diagnóstico e propostas de intervenção mais realistas e aplicáveis, tanto na questão ambiental quanto na questão urbanística. Semestre passado a gente teve um pouquinho mais aí no arquitetônico também, junto com o professor Orivaldo. E é muito interessante desde da constituição dos mapas mentais, que a gente estava até falando um pouco na aula passada, que o Wesley aí foi montando e levando a gente a visualizar uma boa parte de Caraguatatuba, já entendendo melhor a própria bacia que a gente vai trabalhar esse semestre, que eu, por exemplo, sou de Ilhabela. Eu conheço as bacias pelos mapas, pelos dados oficiais, literalmente. Mas se me perguntar lá no físico, você pode me jogar em qualquer parte que eu vou me perder. Eu não vou fazer ideia de onde eu tô se não tiver algo para me auxiliar ou alguém que conheça, né? Então, ele já tinha aquela visão social já de... não, aqui tem o mercado, aqui tem a rotatória do fórum, aqui tem... E ele já tinha esse desenho mental que foi levando a gente a entender melhor quais seriam os caminhos, onde seria cada parte ali, para começar a montar uma visualização para todo mundo primeiro entender, né, onde vai trabalhar. Então, essa parte do mapeamento colaborativo é algo muito presente e que eles agora vão colocar em prática. Que legal, hein, Verônica? Teu relato, mais uma vez. Eu vou atualizar essa brincadeira aqui, com base no que você falou. E aí a gente fica com isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Não, sua tela não está compartilhada com a gente. Não tá? Não está compartilhado. Ai, gente, até agora você só estava... eu achando que estava aqui anotando, vocês vendo. Peraí. Tá, agora vocês estão vendo. Agora sim. Tá, então essa é a atualização. Um pouco a partir dessa nossa conversa junto com a Verônica aqui, né? Uma primeira vez a gente está falando de dados, mas a gente está falando agora de olhar também, né? De bacia hidrográfica e etc. Bom, isso aqui é um trabalho interminável, na verdade, né? E é importante que a gente tenha capacidade de escuta, né? De olhar essas experiências, e acho que o que você está trazendo no contexto do curso de vocês, Verônica, no contexto do projeto, é muito interessante, muito bacana. Tá. Vocês estão vendo minha tela. Normalmente, num ambiente que a gente ainda não estava vivendo a pandemia, a gente fazia uma proposta de fazer na prática, né? Como é que faz isso? Como a gente tem um desafio enorme pela frente, a gente vai tentar fazer isso de forma virtual. Mas eu queria passar aqui o que você deve saber sobre essa cartografia social, né? Basicamente, é o que a gente estava conversando ao longo dessas horas anteriores, que é um mapeamento da visão de como a pessoa vive e como é que ela entende seu próprio local, né? Normalmente a gente faz esse tipo de atividade pensando em várias etapas, que a gente vai desde o organizar onde estão essas áreas a partir desse olhar, né? Delimitar com os dados secundários, né? E depois sobrepor com os dados levantados pela comunidade. E aí a gente vê que vai ter várias convergências e várias divergências. E quem sabe a integração desses dados pode ser uma saída, uma proposta para que realmente a gente consiga integrar essas diferentes formas de produzir dado e de produzir conhecimento, né? Esse caso que eu estou falando para vocês conhecem muito bem aqui, na bacia do Jupiriquerê, justamente naquela região ali do Morro do Algodão, tá? O objetivo desse tipo de trabalho, vocês que estão na arquitetura e urbanismo, vocês podem usar para diversos temas. Por exemplo, mobilidade urbana, né? Ou recursos hídricos, né? Ou desastre, ou vulnerabilidade, enfim.
a uma dezena de coisas. E a primeira coisa é que você pode exercitar esse tipo de pergunta e provocação para as pessoas, para entender melhor para onde eu deveria trabalhar esse tipo de mapa mental que vocês estão falando, por exemplo, sabe? Normalmente, para fazer esse tipo de trabalho, a gente não precisa de muita coisa, né? De muito material. A gente vai ter folha transparente, folha em branco, lápis, etc., para ir marcando no mapa. Às vezes, a gente que já sabe manusear esses sistemas de informação geográfica, a gente já pode marcar as coisas diretamente no mapa de satélite. E depois a gente passa isso para um sistema de informação. Vocês já ouviram falar do projeto Semana Educação, acredito eu. Sim ou não? Sim. Bom, o projeto Semana Educação, ele tem um passo a passo de como utilizar não só a cartografia social, mas várias outras atividades participativas. Depois vocês podem dar uma olhadinha também, tá? O Semana Educação justamente tem trabalhado junto com escolas, né, para criar mini Semadens, ou centros de investigação e observação sobre o que está acontecendo, envolvendo escola, comunidade, etc., né? Normalmente a gente parte dessa prática do aprender fazendo, né? Porque é simples, mas muitas vezes as pessoas não sabem como começar. Você pergunta, onde você mora? Ah, eu moro aqui, e começa a rabiscar, né? Começa a desenhar. Então, foi interessante essa experiência aqui. Essas duas pessoas aqui são alunas de engenharia ambiental. Essas outras duas são moradoras locais que faziam ensino médio naquela época. Então, elas perceberam, e elas não moram no lugar, né? O quanto que era importante provocar, né? Aonde, como você se desloca, por exemplo, onde estão as áreas de risco, para começar a fazer o tipo de trabalho, fazendo uma reflexão sobre, né, seu próprio espaço. E a gente normalmente se preocupa em como nós vamos apresentar esse tipo de resultado. Então, há várias formas, além de um caderno informativo ou uma cartilha, mas podem ser hoje cada vez mais frequentes relatos usando um vídeo, né, uma câmera, uma fotografia, etc., ou até a documentação, ou trabalhar também com os mapas, né? Essa aqui é uma foto de uma escola lá em São José dos Campos, que participaram do projeto Cachoeiras, e que eles fizeram esse mapa do rio, né? Do rio em toda o trajeto onde tem a escola e essas relações em relação ao uso, ao despejo de esgotamento sanitário. Essa escola é um tanto interessante porque ela apresentou esses levantamentos para a prefeitura, e a prefeitura começou a fazer uma ação, né, de intervenção prática, por exemplo, para tentar reduzir a poluição que estava sendo despejada naquele trecho do rio. Normalmente a gente não demora muito tempo, né? Só para que vocês tenham uma ideia, 30 a 45 minutos a gente propõe que as pessoas possam fazer essa atividade depois em suas casas ou fazer esse exercício. O tempo normalmente para fazer o trabalho depende do tempo que você tem planejado, né, no seu projeto, na sua atividade, no seu plano de ação. E ela pode variar de meses ou anos, né? Mas a gente tem que planejar qual é o tempo. Essa é uma experiência também em outra escola que trabalhou várias atividades e desenvolveram planos de ações também, de coleta de lixo, de plantio de árvores, por exemplo, em volta do rio, a partir desse levantamento inicial, usando esse mapeamento participativo. Essa escola, por exemplo, ela estava com o muro voltado para o rio. E hoje eles estão agora abrindo um deck, onde estão colocando os caiaques para que as pessoas possam entrar no rio e fazer uma coleta de dados em tempo real. Olha só que coisa bacana, né? Quando a gente passa a perceber que isso realmente faz uma mudança de fato. Então, vamos lá. Vocês já estão habituados a usar o Google, ou não? O Google Earth? Um pouco. E um pouco. No dia a dia acaba usando aí também. Tá. Então, olha só. Eu vou colocar aqui no chat. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeira.
Eu vou copiar isso aqui, vocês já estão no chat e eu vou colocar esse tipo de trabalho. Então, quando abre aqui, ó, vocês estão vendo essa tela, né? O globo terrestre mais detalhado do mundo. E vamos abrir o Earth. Tá aí. Sem a internet permitir. Normalmente a gente faria justamente essa atividade formando um grupo de trabalho, etc. Mas eu queria mostrar essa ferramenta. Vocês já usaram essa ferramenta? Uma pergunta. Para ver se é novidade para todos, ou se algum já conhece. Eu já usei. Sim, já usei. Acaba usando bastante até. Esse aqui mesmo, né, que a gente está falando, do Earth. Não, a gente está falando do Isso Google mesmo. Maps. Não, é o Earth mesmo. Ah, legal. E vocês usam ele também virtual. Então, vocês já conhecem todas as ferramentas. Nem já sabe. tudo, né? Mas algumas coisinhas a gente acaba conhecendo, que acabam sendo mais necessário para o dia a dia, né? Básico a gente conhece. Então, mas existe uma ferramenta do Google Earth que você vai lá no site, você baixa esse programa no teu computador e aí você começa a brincar com ele. Esse aqui eu estou entrando diretamente no navegador. Vocês estão percebendo a diferença? Porque eu tenho, por exemplo, o Google aqui, ó, instalado no meu computador. É mais diferenciado, né, do próprio programa em si. Na verdade, ele é o mesmo programa, tá? Só para que isso esteja claro para vocês. Só que você trabalha no formato desktop, ou seja, no formato escritório, que é esse que está abrindo aí para vocês, e que eu acredito que seja esse que vocês usam, tá? Que vocês baixarem em algum momento na vida de vocês, nessa trajetória que vocês estão trabalhando. E aí vocês começam a trabalhar com dados, por exemplo, né? Tá vendo? Ele abre até igual, mas ele está no meu computador. Esse aqui está na web. No meu computador eu crio essas bases de dados aqui, né? Por exemplo, sei lá, vou para Barra Seca. E aí, sei lá, eu tenho os dados que a gente trabalhou junto com a comunidade aqui, etc. E aí, por aí vai. Tá. Esse é o desktop. E esse é o Earth Online. Estou mostrando ele porque eu gostaria de provocar com vocês uma experiência que a gente pode visualizar aqui um primeiro exercício de como é que vocês poderiam montar uma plataforma inicial com os dados que vocês estão levantando em campo no projeto de vocês ou no trabalho de vocês, a partir de uma experiência que possa visualizar, né? Vou mostrar para vocês aqui. Existe esse botão, tá vendo? Que parece uma direçãozinha de barco, né? Que ele aparece aqui, olha, eu quero viajar pelo mundo. E aí eu quero, vamos descobrir a Suécia. E ele vai passear até a Suécia. E aí ele mostra um conjunto de pontos. Tá vendo aqui? E aí você pode clicar nele e ele vai lá naquele pontinho. Por exemplo. E abriu uma foto do Jardim Botânico de Gotemburgo e conta um pouquinho desse jardim, né? E se você quiser, você vai passando também para contar as histórias de todo o espaço da Suécia dentro desse projeto, dessa viagem física que a gente está fazendo. Tá vendo? Estou passando aqui. Mas aí eu vou sair daqui. Eu não quero mais conhecer a Suécia. Eu quero conhecer, por exemplo, a arquitetura. Olha, imagens 3D da torre. Então a gente saiu. Vamos ver aqui, ó. Nessa. Vocês estão visualizando, né, gente? Vocês já tinham usado? Já eu uso para mapear a casa.
Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vocês acessaram esse link que eu passei para vocês? Acessamos. Acesse então e vou fazer o seguinte, ó. Vocês vão acessar e entrar com a conta de vocês. Eu estou com a minha conta pessoal, por exemplo, tá? Eu vou sair da arquitetura, sair desse modo viajar e vou criar um projeto. Vocês estão aí? Eu vou criar um projeto no Google. Eu vou chamar ele de... como é que é o projeto que vocês estão trabalhando hoje na bacia? Bacia do Rio Guaxinduba. Guaxinduba. É isso. Depois a gente faz uma descrição. E eu vou, enfim, tá vendo esse pontinho aqui? Quero voar até onde eu tô. Pelo menos para me localizar. Ele está pensando aqui. Quando ele localizar meu computador, ele vai. Façam isso com vocês também, né? Porque depois, ó, a gente pode... Estou aqui em Ubatuba. Mas vamos lá, Guaxinduba deve estar por aqui. Mais ou menos, não sei. E aí você pode justamente criar um novo elemento. Vocês já sabem fazer isso no Google Earth Desktop, né? E vou criar um ponto. Por exemplo, ponto e desastre. Deslizamento, por exemplo. Eu vou guardar. Vou criar um novo ponto. E vou colocar ponto 2, inundação. Vou guardar. Bom, aí você vai tendo uma sequência de pontos, tá? Por exemplo, Wesley, você está onde em Caraguá? Você está em Caraguá ou você está em outro lugar nesse momento? Eu estou em Caraguá. Está em Caraguá, tá? Não vou colocar um ponto certo, mas vou dizer que você está mais ou menos aqui. A Verônica está em Ilhabela, é isso? Isso. Então tá. Eu vou colocar a Verônica em Ilhabela. E quem mais? Tem alguém em outro município? Em São Sebastião? São Sebastião não, tem eu em Ubatuba. Gabriela. Ah, quem é? Gabriela. Gabriela. Ubatuba. Gabriela tem Ubatuba. Ah, você já tem Ubatuba também. Gabriela, por exemplo. Eu vou guardar aqui. Eu estou fazendo só um teste brincadeira aqui, que essa ferramenta, diferente do Google Desktop, ele permite fazer esse tipo de coisa, uma apresentação, que você vai viajando ponto a ponto, por exemplo, né? É que eles estão muito próximos aqui. E eu estou indo, posso abrir aqui o índice, e eu estou indo agora para a Verônica, e vou até a Gabriela, por exemplo, que está em Ubatuba, né? Vocês percebem que, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo na bacia hidrográfica de vocês podem contar esse mapa de levantamento de dados, vocês podem colocar fotos aqui, vocês podem agregar em cada ponto, né? Depois dessa apresentação. Vocês podem associar um elemento, por exemplo, de fotografia e contar e criar uma plataforma digital que você consegue representar e apresentar o que vocês estão fazendo no território, né? De forma colaborativa ou de forma participativa também, né? Vai depender de como é que vocês vão desenhar o trabalho. Eu vou mostrar para vocês uma plataforma que utilizou do Google Earth há uns 10 anos atrás e que era para mapear, por exemplo, as comunidades indígenas do Surui, né? Vou mostrar como é que fica depois que você faz esse tipo de levantamento. Então, bom, nada do que vocês não saibam
que é justamente criar ponto, polígono, mapear, você já tem esse tipo de trabalho, né? Vocês podem, inclusive, importar um dado para dentro desse projeto que vocês têm, né? Vocês podem criar o arquivo ou importar um arquivo KML, para quem conhece o tipo de programa, né? Que é o tipo de formato desse dado. E vocês podem também abrir no, desculpa, no Google Maps. Então, você tem uma interface que você pode guardar e salvar esses arquivos nesses formatos diferentes, tá? E a plataforma dos indígenas Suruni, por exemplo, ela vai justamente distribuir os pontos dos lugares onde eles já tinham mapeado e eles vão contando um pouco a história de como é que é a região deles, né? Passando ponto a ponto e descrevendo o território com fotos, histórias, etc. Vocês, da arquitetura e urbanismo, eu sei que vocês usam muito desse tipo de não ferramenta, mas juntar fotografias, imagens, etc., para caracterização de território. Não sei se são todos, claro, mas, no geral, vocês têm essa capacidade. Então, a ideia desse tipo de trabalho, vocês podem criar símbolos também, né? Para que sejam capazes de fazer isso. A ferramenta ela é legal quando cada um de vocês podem mapear e atualizar direto dentro de um projeto. Tá? Vou deixar de compartilhar agora. São 10:09. Eu queria saber o que vocês acham da gente fazer esse tipo de atividade, por exemplo, como um teste dentro dos projetos de vocês, e depois a gente discutir. Se vocês já têm conhecimento, né, desse link, basicamente precisaria entrar lá e começar a brincar com isso, né? Como vocês mesmos disseram, vocês não tem nada do que vocês não saibam ali. Vocês sabem vetorizar, colocar ponto, e vocês podem usar esse tipo de plataforma para fazer uma apresentação, por exemplo, né? Uma comunicação dentro da bacia. Bom, fica aqui um pouco esse tipo de provocação, mas a discussão por trás disso tudo que eu estou tentando trazer para vocês é que a gente está trabalhando com essa possibilidade de como envolver e como trabalhar junto com as pessoas, de forma a gente coproduzir diversas formas de conhecimento. Tá? Bom, professor Aloysio, eu tinha separado aqui um terceiro bloco, mas, enfim, talvez seja interessante a gente escutar um pouco o que as pessoas gostariam de seguir aqui, senão a gente, de repente, pode parar, porque tem uma outra tipo de plataforma que a gente tem utilizado de fazer observações locais. Mas, basicamente, tem vários vídeos, tutoriais que estão aí disponíveis e a gente pode depois provocar isso como atividade pós. O importante disso tudo é que a gente faça uma reflexão realmente do que a gente está fazendo, né? Quando a gente se propõe a fazer um projeto de pesquisa ou um tipo de trabalho. Oi, Alan. Foi muito bom poder te ouvir. Com certeza não foram só o Wesley, nem a Verônica, nem o Gustavo. Todo mundo curtiu muito, né? A professora Rosana, que ficou quietinha também, né? Foi muito bom mesmo. Eu estou muito feliz, né? Então, nós somos gratos por isso, né? Essa turma, ela vai fazer uma apresentação de um seminário final em dezembro, né? Eu tenho lá no cronograma, mas eu acho que é na segunda semana de dezembro, né? Que vai apresentar o trabalho de campo, o trabalho de diagnóstico, a produção do mapa mental, toda essa metodologia, né? E depois ela vai apresentar as propostas para esse espaço. E aí eu queria sugerir, né, para a turma que se eles pudessem, né, eu acho que a Verônica está assim enlouquecida de vontade de montar, né, a partir dos dados que nós vamos coletar, um mapa como esse que você acabou de mostrar para a gente, que foi muito legal. Não foi, Verônica? Não foi bom? Eu tenho que ficar me controlando aqui, professor. Foi incrível. A gente vai... Lógico que eu dependo, né, mais da turma, mas caminhamos para um mapa interativo, assim,
bem lúdico. Acrescentou bastante, né, Verônica? Pra caramba. Acrescentou bastante para que eles possam dar início e partir essa pesquisa. Aí o professor Alan vem conferir no final da entrega, né, professora Luísio? Então, nós vamos fazer um convite, Alan, para você. Dia 13 de dezembro. É 13? Então. Isso. Chamar a Débora Olivato e outras pessoas que pudessem participar. O Vitor Marquezine deve vir também, para a gente poder ver o que os alunos vão produzir, né, durante esse período. A campanha de atividade de campo ainda vai demorar mais umas semanas, mas a gente vai para campo, né, os alunos, e vão coletar os dados a partir de um questionário e pela vivência deles no lugar, né, que é o mais importante disso tudo, é aproveitar a vivência deles. E depois, no final, sempre é um show, né? Então, é sempre muito legal ver tudo que eles vão produzir de projetos de arquitetura, Alan. Intervenções urbanas, né? Pontes, ligações, novos caminhos, né? E o que eles propõem para essas comunidades? Remoção de áreas de risco. Então, aparece muita coisa legal. Então, eu estou muito feliz hoje, né, por tudo que nós vimos. Tenho certeza que todos também aproveitaram. Eu não sei, Alan, ainda como é que está o seu tempo, mas alguém tem alguma pergunta? Acho que só agradecer, né? Porque agregou muita informação, Alan. E eu acho que daqui para frente fica uma outra forma deles em função de abordagem da pesquisa. Aí, quando eles apresentarem, Alan, você vai ver Gabriela, Vinícius, Adriana, Isabela, Aline falarem, porque eles estão tímidos. Licença, com certeza agregou bastante para a gente. Eu creio que deu um norte mesmo. Eu peço até desculpa porque eu um pouco em silêncio no começo da aula, porque a minha internet aqui em casa estava bem ruim, agora que deu uma estabilizada. Mas o que eu consegui escutar, abriu assim demais, me deu um norte de como começar essas pesquisas. Muito legal, muito obrigada, Alan. Muito bom. Débora? Bom, se a Débora não falar ainda, eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, o convite de vocês. Para mim é um prazer contar um pouco do que a gente tem feito, um pouco do que a gente tem trabalhado. Eu falei uma plataforma que hoje é a que está mais acessível para todos, no geral, que não exige muito de conhecimento prévio, né? Hoje, muitas das pessoas já estão usando esse tipo de plataforma. Eu colei aqui no chat a plataforma que eu proponho a vocês, que vocês deem uma olhada. Faz parte de um projeto que chama LICE, que é o acrônimo de Local Indicators for Climate Change Impacts. É um projeto da Universidade Autônoma de Barcelona, que eu cheguei a comentar no início do trabalho. Vocês vão ver um mapa com a distribuição das observações locais para o mundo inteiro. E tem vários tipos de entrada, que podem ser observações locais, pode ser uma publicação científica, ou pode ser um trabalho junto com uma equipe, né? Para que vocês visualizem esse tipo de plataforma. O que eu apresentei no Cachoeiras e no Coadapta, a gente usa o Story Map, por exemplo. Bom, mostrei outros tipos de plataforma também que são fáceis de olhar e visualizar. E mostrei uma possibilidade de vocês criar a partir do que vocês já têm. Basicamente, vocês precisam organizar as ideias, os esforços. Eu não tenho muito mais tempo agora, depois das 9, professor Luiz, por isso que eu estou comentando isso já com vocês. E gostaria de me deixar à disposição para que vocês entrem em contato, caso vocês queiram, para conversar um pouquinho mais sobre essas plataformas. Hoje a gente está coordenando um projeto em escala do Brasil de observação local sobre impactos de mudanças climáticas, trabalhando com formação de grupo, capacitação e etc., usando vários tipos de metodologias. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vai ser um prazer também a gente apresentar um pouco mais sobre isso. Mas como o tempo eu queria trazer mesmo essa discussão sobre a importância e uma reflexão de que existem vários tipos de mapeamento e várias formas também de conhecimento. E a gente precisa valorizar isso, né? Wesley tem uma pergunta? No caso, como você estava fazendo isso,
o PDF em si, você consegue disponibilizar esse PDF para a gente, esse PowerPoint? Deixa eu dar uma olhada, analisar, que tinha alguns links na qual você colocou lá que seria interessante para a gente acessar depois. Sim, sim. Eu compartilho com o professor Luiz e ele repassa para vocês, sim, com certeza. Mais alguém, gente? 9 horas, ó. O professor Alan tem compromisso. Tá bom, gente. Alan, muito obrigado mesmo, né? Foi uma honra enorme recebê-lo aqui, né? Esperamos no seminário final para você ver o resultado de tudo isso que você disse hoje para eles, né? E é sempre muito gostoso. Nós temos ainda mais 2 palestras, havia o secretário municipal de Planejamento Urbano e o secretário municipal de Habitação e de Mobilidade Urbana, que eles virão nas próximas semanas, né? Apresentar aqui também o que eles estão fazendo por essa região de Caraguá. E a partir disso tudo é que eles vão para campo começar a trabalhar e pesquisar, né? Então, isso tudo que você trouxe é subsídio para eles poderem ter um olhar diferente para o território e construir o trabalho de pesquisa deles, né? Que é o trabalho que é só deles, né? Então, nós somos muito gratos por tudo que você fez por nós hoje, Alan. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Obrigada pela participação. E realmente trouxe uma visão diferente para eles, eu tenho certeza. Eu conheço essa turminha encabulada e eu tenho certeza que isso deve ter aguçado a referência deles no sentido de pesquisar mais e um pouco mais a fundo e ter ferramentas para isso, né? Então ficou interessante. Muita gratidão, Alan, por você ter disponibilizado o seu tempo e disponibilizado o seu conhecimento com a gente, compartilhado com a gente. E o prazer em conhecê-lo. Um grande prazer também, Rosana. Bom, mais uma vez eu agradeço a vocês, obrigado por essa oportunidade e parabéns a vocês por essa turma que vocês têm e esse esquema de trabalho que vocês estão fazendo. Eu com certeza vou querer ver o resultado disso tudo, viu? E estou à disposição. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.